6 jogos o time não perde, líder do Brasileiro, e vai contar com as voltas de Felipe e Alexandro. Quais são os atrativos de um Flamengo e Fluminense sem Ronaldinho Gaúcho e Fred? Ronald dos Santos Cabral, ou Ronald, como era conhecido. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Começando o último programa da semana, Jogo Aberto Rio, falando do futebol carioca e da seleção brasileira. Já reparou que a prata da casa está sendo a solução para o Mano? Hoje, por exemplo, contra a Costa Rica, começa às 11 da noite. Os gols estão nos pés de quem? O Fred, Neymar e o Lucas. O Fred é o único que já é veterano. Neymar e o Lucas são novidades. E não fossem os 2 jogos contra a Argentina, e o Mano não encontraria esse caminho, principalmente aquele lá em Belém do Pará, quando a seleção despontou. Por isso, mesmo podendo contar com as estrelas europeias, a solução dos gols está nos pés da galera que joga aqui no Brasil. Primeiro destaque do cartão vermelho. Gilson Ricardo. Garotinho, meu cartão vermelho é para esse torcedor que vai pro estádio com aquele negócio de brincar de laser, colocar laser no jogador, no goleiro, no ar, colocou no árbitro lá no Sando Meirahit, no jogo do Vasco, um torcedor vascaíno, colocou lá no rosto, sabe o que ele fez? Colocou na súmula. E o Vasco vai ser punido, vai pagar uma multa, a princípio uma multa, vai pro STJD. Aí de repente perde o mando de campo por causa de uma besteira dessa, brincar de laser. Brinca de laser em outro lugar, querido. E já não há uma boa vontade para promover os grandes jogos do Vasco em São Januário. Ainda vai dar mole. O recado agora é do repórter da Rádio Globo, Cláudio Perrot. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, amigos. Estou aqui com a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e a dança das cadeiras promete acontecer nesse final de semana. Meu conselho para o Vasco da Gama: trate de vencer o Internacional mesmo lá em Porto Alegre, porque eu duvido que o Corinthians vá perder pontos para o Atlético Goianiense em casa. E por fim, eu quero dizer o seguinte: 2 cariocas podem desalojar o São Paulo da 3ª posição, deixando esse clube paulista fora da zona de classificação da Libertadores. São eles, o Botafogo e o Fluminense. Para tanto, eles terão que vencer os seus jogos neste fim de semana. Valeu, Cláudio Perrot. Olha aqui, um Fla-Flu sem as principais estrelas, mas uma vitória pode deixar Flamengo ou Fluminense a apenas 3 pontos do líder Vasco da Gama. Quem está conferindo? Bárbara Coelho. Decifrar um clássico que envolve charme, tradição e muitas histórias é uma tarefa árdua para qualquer repórter. Mas este ano o Fla-Flu resolveu dar uma forcinha pra gente. Um jogo de 6 pontos, né? Que deixa mais próximo do líder. Sem Ronaldinho e Fred, é como se o clássico perdesse um pouquinho o tempero. Mas o torcedor não precisa desanimar. Desde que o campeonato passou a ser disputado por pontos corridos lá em 2003, é a primeira vez que as 2 equipes se enfrentam brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. De 2003 a 2006, o rubro-negro e o tricolor ficaram flutuando na parte intermediária da tabela. O Flamengo brigou pelo título, disputou a Libertadores e conquistou a Taça Nacional em 2009. Já o Fluminense oscilou mais, inclusive quase foi rebaixado quando o rival conquistava o Campeonato Brasileiro. Mas aí, em 2010, as coisas se inverteram. O Flu deu a volta por cima e conquistou o Binacional, enquanto o Fla não brigava por nada na competição. Já o Flamengo e Fluminense de 2011 têm um propósito similar para as 2 equipes. É um jogo complicado, um jogo difícil, mas se tiver que levar pancada, sair com marcas e conseguir os 3 pontos, é o que eu quero, sem problema nenhum. Acho que agora todo mundo olha como Fluminense como já deveria ter olhado antes, porque é o atual campeão, né? Até acabar esse torneio a gente é o campeão. Então eles têm que realmente respeitar o Fluminense e a gente tem que fazer ser respeitado da maneira que a gente vem jogando. Pelas imagens que vocês viram aí, tudo saudade do Adriano, saudade do Fred com a camisa do Fluminense e principalmente do Maracanã, Gilson. O Maracanã dá saudade. Vai vir aí na Copa do Mundo, estou em ritmo acelerado agora para resolver, mas tem que ser no Engenhão, vai ser no campo do Botafogo, que é um belo estádio também, Zé Carlos. Pedir a galera para quando chegar lá evitar negócio de briga, confusão. O estádio é dos outros, vai quebrar a casa dos outros? Pelo amor de Deus, vamos parar com isso, né? E o Fluminense foi o último clube a derrotar o Flamengo em maio de 2010, 2-1.
Tá lembrado disso, Perro? Tô lembrado, Zé Carlos. Agora, outra preocupação, já que vocês estão falando em estádios, os jogadores dos 2 clubes estão preocupados com a situação do gramado do Estádio Olímpico João Avelange, o Engenhão, em razão dos 2 shows que aconteceram na metade dessa semana do artista norte-americano, do americano... Canadense, Justin Bieber. Aquele residente. Que a galera tá falando, não, eu vou ao show da Biba, não sei o quê. Que não é o caso, ao que tudo indica é esse fato, dizem. É isso, Zé Carlos. Muita gente com sobrinho lá. Eu quero acrescentar também uma seguinte informação. Hoje pela manhã, no treino das Laranjeiras, Deco fez apenas reforço muscular, não foi ao campo. Abel dirigiu um rachão, depois um treinamento tático e continua alimentando a dúvida, Lanzini ou Deco no meio-campo nesse fim de semana. Olha, eu tenho um recado para você agora. A Super Rede tem tudo de bom para você. Super Rede é o melhor lugar, pode crer. Tudo o que você quer está aqui. E agora você encontra os vinhos e sucos JC Araújo Garotinho nas lojas da Super Rede. Tem o suco Tito Integral Natural e o suco branco Integral Natural. O diabético pode beber tranquilamente. Todos elaborados com uvas selecionadas e produzidos pela vinícola Gilioli. Vá agora até uma das lojas da Super Rede e confira. Super Rede, o barato do seu lado. Rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Só Falando no Futebol Carioca. E não se esqueça, hein? Domingo Fla-Flu, 4 da tarde no Engenhão. Não sai daí não. Ronald dos Santos Cabral, ou Ronald, como era conhecido,